noite. Boa noite, pessoal. A gente vai dar início aí ao nosso estudo da noite, continuando aí com o nosso estudo semanal do Evangelho. Bem-vindos aí a todos os companheiros, todos os amigos, A gente já vai começar dentro de um minutinho o nosso estudo de Evangelho. Certo, pessoal? Deus possa nos abençoar aí, nos envolver, possamos todos aí estar, em boas vibrações, boas sintonias, pedir a Jesus aí que possa nos acompanhar nesse momento de estudo, que a gente possa aproveitar essa noite aí para estudar, para aprender junto, para trocar ideia em torno do Evangelho. Lembrando, pessoal, que a gente vai hoje iniciar o estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 21. A gente vai começar aqui, a Bíblia, estudar Mateus capítulo 21. Sejam todos aí bem-vindos, Deus abençoe a todos nós. Lembrando, pessoal, esse sábado agora, às 8h30, nós temos uma distribuição de cesta, lá no Francisco de Assis. Queria agradecer aí a todos os companheiros que nos ajudaram aí com o trabalho, que nos ajudaram aí, com as ações aí para a gente poder arrecadar os fundos necessários, que Jesus possa abençoar a todos aí, que a gente tenha muita paz e muito amor neste momento. Vamos começar a fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Só um minutinho. Só um minutinho, gente, tá dando um erro aqui. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, pedindo espiritualidade amiga que possa nos envolver com amor e paz. Que possamos aproveitar o momento de estudo, de crescimento, de melhora. Que possamos desenvolver os valores à luz do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Senhor Jesus, fica conosco. Permite que possamos aprender e estudar em Teu nome as palavras do Teu Evangelho, que trazem conforto, consolo e luz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos. Estamos dando início aí a mais um estudo. Estamos aqui no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. A gente está conversando sobre o Evangelho de Mateus. O capítulo 21 já dá o início das últimas situações envolvendo Jesus, antes da crucificação, antes do desencarne dele. O Evangelho de Mateus ele vai começar a focar ali na última semana de vida do Cristo. A gente encontra Jesus a caminho de Jerusalém, e a gente vai hoje ler sobre a entrada triunfal, a famosa entrada triunfal em Jerusalém, que é a primeira parte do capítulo. Começa assim, está lá no capítulo 21, no versículo 1. Aproximando-se de Jerusalém e chegando a Betfage, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de frente a vós, e logo encontrareis presa uma jumenta e seu jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-a. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei que o Senhor precisa dela, e logo os deixarão trazer. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta, que havia dito: Dize à filha de Sião: Eis que teu rei vem junto a ti, manso, montado numa jumenta e num jumentinho, filho da que leva o jugo. Então tem o que acontece? Jesus estava chegando na cidade de Jerusalém, e quando ele chegava, quando ele estava chegando, ele estava passando perto de uma aldeia chamada Betfage. Ele pede os discípulos, 2 discípulos, que vão até a aldeia e busquem um jumentinho e uma jumentinha, na verdade a mãe e o filhote, e que tragam até ele. Essa propriedade ficava próximo do Monte das Oliveiras. Para quem não sabe, gente, o Monte das Oliveiras ele é uma região que ficava em toda vizinhança oeste da cidade de Jerusalém, gente? Então, assim, a família Marcos, que é uma família muito rica, que é do famoso apóstolo ou discípulo João, João Marcos, que é um dos 4 evangelistas, tem o Evangelho de Marcos que ele escreve, era proprietária dessa região,
Então, segundo o pessoal que estuda, né, os nossos historiadores e tal, na verdade Jesus pediu para buscar, né, o jumentinho, e a jumentinha na casa da família Marcos, né, que ficava no caminho, né, eles tinham uma propriedade na cercania de Jerusalém, então já estava tudo meio que combinado, né, Jesus queria imprimir ali a sua chegada na cidade uma simbologia espiritual profunda, tá, que nós vamos explicar aqui depois, né. E aí eles vão para a aldeia, né? E quando eles chegam lá na aldeia, né? O que acontece? Eles encontram lá o jumentinho da maneira como Jesus tinha colocado, né, para os discípulos que haveria. Né? Existia uma profecia na época de Jesus que falava que o Messias, quando ele chegasse na cidade de Jerusalém, tá? Alguns sinais mitológicos, né, alguns sinais sobrenaturais aconteceriam nesse momento, né? Basicamente 3, né? O primeiro seria que ele viria montado num jumento, tá? O segundo sinal é que a montanha do Monte das Oliveiras ia rachar no meio, tá? E o terceiro sinal é que ele ia entrar por um portão da cidade que é fechado com pedra, tá? Existe um portão que tem só o pórtico dele até hoje, e esse portão ele foi cimentado, né? Foi fechado como uma porta, né, que foi fechada com pedra, que não abre, ou seja, não tem como entrar, e que o Messias passaria por ali, né? Então Jesus ele não passa nem pelo portão de pedra e não passa nem pela montanha rachada, né? Não rachou nenhuma montanha, mas ele vai no jumentinho, né? Porque o que acontece? Cada um desses 3 simbolismos representa uma questão, né, sobre a personalidade do Messias. Então o jumentinho representa a simplicidade, a montanha rachada representa o poder, tá? E a porta, né, que é petrificada, né, a porta que não tem entrada, que na verdade é um muro, né, feito em formato de porta, né, representa a autoridade do Messias, tá? Então, né, quando Jesus nem que racha a montanha, né, e passa pela porta trancada, mas vai no jumentinho, Jesus está se distanciando, né, da ideia de Messias que o som está desligado aqui. A ideia de Messias que os hebreus tinham na época dele, né? Então Jesus vai se distanciando, né, da ideia de Messias que as pessoas tinham na época dele, né? Então, assim, por quê? O que as pessoas esperavam na época de Jesus? Na época de Jesus as pessoas esperavam um Messias político, né? Um Messias, né, que fosse detentor de poderes materiais, de poderes não só espirituais, mas espirituais que interagissem com a matéria, né? Eles queriam um Messias que fosse enviado de Deus, né, cujo poder trabalhasse as questões materiais, ou seja, um Messias que fosse resolver as questões práticas do dia a dia do povo de Israel, que eram o quê? A invasão romana, né, um Messias que fosse destruir os romanos, né, e que fosse estabelecer um reino material, tá? Então, quando Jesus ele vai só no jumentinho, né, ele meio que está dizendo para eles, olha, o Messias que vocês esperam não sou eu, né? Existe até uma informação dos amigos espirituais que fala para a gente o seguinte, que quando Jesus, né, começa a sua missão com os seus apóstolos, lá, os discípulos mais próximos, né, Jesus reúne aquele grupo de discípulos e explica para eles, olha, eu não sou o Messias que os judeus esperam, no sentido que eles esperam, né, ou seja, um Messias político, religioso, poderoso, dominador, né, que ia vencer sobre os outros, né, um Messias que age politicamente, que tem exército, que manda matar, né, que senta num trono de ouro, que bota coroa na cabeça, né. Jesus ele fala isso para os discípulos, assim, eu não sou esse Messias, né? Apesar dos discípulos terem uma dificuldade extrema de aceitar isso, né? Porque os sonhos deles estavam todos vinculados a questões materiais, né? Os discípulos esperavam, né, que Jesus assumisse uma postura materialista, né? Uma postura, vamos dizer assim, de rei material mesmo, né? Porque eles não entendiam nada muito espiritual. O espiritual para eles era, né, um pouco viajado, tá, gente? Na época de Jesus não se existia muito conceito do que era o espiritual, não. Eles acreditavam em Deus e Deus resolvia aqui na Terra mesmo, tá? Não tinha muita ideia de vida depois da morte, de um mundo depois da vida. Isso era meio controverso para os judeus. Eles não tinham muito essa ideia que nós temos hoje, uma outra realidade no mundo espiritual, aquela coisa toda, tá? De uma transcendência à vida física. Tá? Eles acreditavam que existia um lugar, que era no alto do monte, né, onde Deus vivia.
Então, às vezes, você podia ir lá para o alto do monte e ficar lá com Deus um tempo, mas um mundo espiritual, outra realidade, isso aí já estava além da concepção da maioria das pessoas na época. Alguns entendiam, mas a maioria não. Aí fala, né, que ele está fazendo isso para cumprir uma profecia, né, na verdade para poder, né, as pessoas entenderem que era o Messias que estava chegando, tá? Né, tinha um simbolismo muito grande nisso. Dizer a filha de Sião. Sião, gente, é Jerusalém, tá? Sião é um outro nome que dá para a cidade de Jerusalém, tá? É uma montanha. Né? Eis que teu rei vem a ti manso, montado numa jumenta e num jumento, o filho que a leva no jugo. Ou seja, o que significa Jesus montado no jumento, né, espiritualmente falando? Né? O jumento é um animal, é o instinto. Né? Então Jesus montando no jumento, um jumento manso, quer dizer que Jesus é aquele que domina os instintos. Né? Jesus está no estado espiritual que o instinto só serve mesmo para carregar ele. Ele não tá sob domínio nenhum de conteúdo instintivo. A gente, né, no nosso estado espiritual atual, a gente ainda vive preso, né, e dominado muitas vezes pelos conteúdos do instinto da nossa existência. No caso de Jesus, não. Jesus está acima disso. Tá? Jesus ele não entra, né, na onda e nos conteúdos do instinto. Jesus está além do instinto. E continua. Vamos lá. Indo os discípulos, fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Puseram sobre eles os seus vestidos. Não deve ser um manto, tá, gente? Normalmente eles colocavam um manto, porque o manto, na época de Jesus, ele faz tudo, tá? O manto servia para tudo, né? Normalmente as pessoas tinham uma túnica e um manto. O manto era muito caro. Normalmente a pessoa tinha que trabalhar meses para comprar um manto, ou alguma herança de família, alguém fazia. Tá? Roupa na época de Jesus, tecido é uma coisa de rico. Tá? Normalmente as pessoas só tinham um conjunto de roupa, que era uma túnica, né? E o manto. O manto era aquele pano que eles enrolavam no corpo, na cabeça. Né? O manto ele tinha ele tinha várias funções. Ele protegia do frio, ele protegia do calor, ele servia para a pessoa dormir em cima, quando a pessoa tomava banho ele servia para enxugar. O manto representava praticamente tudo. Era nas dobras do manto que eles carregavam as coisas. Né? Então o manto era caro. Tanto é que quando Jesus morre, os soldados dividem o manto dele. Né? Eles sorteiam o manto dele lá e a túnica lá para ver para quem que fica. Tá? E eles colocam o manto, né? Ou seja, eles colocam uma coisa para poder, né, dar uma ideia de valor, né, o manto sobre o jumentinho, né, e fizeram-no montar em cima dela. E o povo, em grande número, estendia no caminho seus mantos, e outros cortavam ramos de árvore e jogavam com eles na estrada. O que isso quer dizer? Colocar um manto para Jesus passar era um sinal de deferência. Lembra? O manto é muito caro. Né? Um manto é uma coisa especial, uma coisa única que as pessoas tinham. Né? Então eu coloco meu manto para alguém pisar em cima, passar com o jumento em cima, quer dizer que eu valorizo muito aquela pessoa. E por que as outras pessoas cortavam ramos de árvore e jogavam? Porque essas outras pessoas não tinham manto. Tá? Então as pessoas que tinham condição e tinham, tiravam e colocavam no chão. As pessoas que não tinham condição, os pobres, que era a maioria esmagadora, né, que devia ter lá só a túnica e a roupa de baixo, que chamava saque. Tá? A roupa de baixo era um pedaço de tecido que eles enrolavam na região da virilha, né, para cobrir os órgãos genitais. Tá? Normalmente a mulher e o homem utilizavam, chamava saque, tá? Que eles usavam por baixo do manto. Tá bom? Então as pessoas que tinham o manto colocavam. Quem não tinha, né, pegava ramo de árvore, flor, jogava no caminho para poder Jesus passar. Né? E as multidões, né, iam e precediam gritando, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando entrou em Jerusalém, alvoroçou-se a cidade, dizendo: Quem é este? E a multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Olha que interessante, né? Uma série de situações que estão acontecendo aqui. Né? Então Jesus está entrando em Jerusalém. Né? É interessante que essa multidão que o recebe, uma semana depois vai ser a multidão que o gritar crucifica, né? Porque a multidão ela é muito levada pela energia do momento. Né? Então os mesmos que aqui recebem Jesus e falam que é o rei de Israel chegando, né? Uma semana depois vai gritar Barrabás e vai gritar crucifica. São os mesmos, é a mesma multidão. Né? Por trás disso estava acontecendo uma série de situações. Né? Uma delas, que é a mais
impactante nesse momento aqui, além da entrada de Jesus, né, era que o Judas Iscariotes, né, junto com os Zelotes, né, quem são os Zelotes? Os Zelotes eram um grupo revolucionário, né, que era um grupo de guerrilha, né, vamos dizer assim, que tinha por intuito libertar Israel dos romanos. Tá? Então eles atacavam os romanos, envenenavam a água, matavam os romanos escondidos, né, porque eles não tinham força para enfrentar as legiões romanas, é claro, né? E eles faziam táticas lá de poder tentar fazer uma resistência à invasão romana. E o Judas Iscariotes havia combinado com o líder dos Zelotes, tá? Que também se chamava Jesus, né? Ou Yoshua, que era o nome, né, hebraico dele, né? Jesus não chamava Jesus, né, gente? Jesus é a tradução, né? Uma tradução mal feita dos romanos do nome de Jesus, né? De Jesus, né? Que é Yeshua, né? O líder dos Zelotes, né? Tinha até um discípulo de Jesus que tinha sido Zelote na juventude, né? Que é o Simão, o outro Simão, né? Não confundir com Pedro. E o Judas, ele tinha um contrato com um líder dos Zelotes que chamava Yoshua Barrabás, tá? Yoshua quer dizer, né? Yoshua bar filho Rabá, quer dizer filho sem pai, tá? Ou seja, ele é um bastardo, tá? E Barrabás quer dizer filho sem pai, tá? E, ou seja, uma pessoa de baixo nível na cultura, né, que é um líder guerrilheiro, por isso que o Barrabás é preso, tá, gente? Né? E eles tinham combinado de quando Jesus entrasse na cidade, o que ia acontecer? O Judas ia declarar Jesus rei no templo, né? E os Zelotes iam fazer uma revolta lá, iam matar os romanos e iam tomar Israel de volta, ia dar tudo, né? E Jesus ia usar o poder divino dele para poder fazer eles vencerem a guerra. Eles tinham essa ilusão, né? E aí o que acontece? Né? Jesus chega até a cidade, ele entra, né? E nisso o Judas Iscariotes tem um momento maior da vida dele, que é quando Jesus é aclamado como rei, né? Ele se vê, né, assumindo o poder junto de Jesus, né? O Judas Iscariotes imaginava que, né, Jesus ia dar para ele o poder político e Jesus ia ficar com o poder religioso, né? Jesus ia ser meio que uma marionete dele, né? E o Judas ia governar Israel, né? Porque o Judas é a reencarnação do rei Davi. E ele queria poder, né? Então o Judas queria trazer, né? Ele não sabia disso na época, é claro, né? Mas o Judas, né, segundo os amigos espirituais, ele era atormentado a vida dele inteira, né, com a ideia de estabelecer um reino em Israel de novo, libertar Israel dos romanos, né? E num reino que ele, Judas, seria o rei e Jesus seria, vamos dizer assim, né, o poder superior religioso, né? Mas que não ia mandar nada, quem ia mandar era ele, o Judas Iscariotes, né? E quando Jesus entra na cidade e Jesus é, né, acolhido em massa pela multidão, o Judas vê que é um momento adequado. Ele tinha combinado com os Zelotes, falou assim, a multidão está enlouquecida, nós vamos matar os romanos que estão na cidade, dominar a cidade, né, e formar um reino aqui. E quando os romanos voltarem aqui, porque eles vão vir, né, porque os romanos iam deixar barato, a gente enfrenta eles e com o poder de Jesus a gente ganha. Né? A ideia é perfeita, só que ele não combinou com Jesus. Né? Esse é o objetivo do Cristo. Né? Lembra que a gente estava falando dessa questão toda, né, da postura do Cristo, aquela coisa toda, né? Então Jesus chega em glória na hora que ele para na frente do templo, né, que é o momento que o Judas vai, né, proclamar ele rei, os Zelotes estão lá no meio da multidão escondido, lá armado, lá para matar os romanos. O que acontece? Jesus vira as costas e sai, e vai embora. Né? Ou seja, Jesus quebra todo o esquema que o Judas queria. Né? O Judas achava que Jesus ia aceitar um papel de rei postiço, ele ia ficar lá como uma figura decorativa, e ele, Judas, ia reinar em nome dele. Né? Então, assim, é uma questão de um espírito extremamente materialista, né? Um espírito extremamente preso, né, às ilusões da matéria, já vista, né, a encarnação dele passada. Né? O Judas tinha sido um personagem famoso no povo de Israel, que também se chamava Judas Macabeu, né, que também liderou uma revolta que acabou por fazer os romanos dominarem Israel. Ele revoltou lá contra, né, os gregos e outros povos lá que estavam invadindo Jerusalém, Israel. Ele consegue vencer, mas ele consegue vencer e os romanos chegam e dominam. Né? Assim, basicamente é isso que acontece. E antes ele tinha sido o rei Davi, né? O rei Davi de triste história, né? Por mais que as pessoas, né, tenham uma certa adoração pelo rei Davi, se a gente for observar a conduta de vida do rei Davi, é um dos espíritos mais desprezíveis que existe. Né? O rei Davi é uma criatura vil, cruel, né? Apesar de ser um ótimo, né, orador, salmista, compositor, né? O rei Davi ele não pensava duas vezes em matar ou destruir quem quer que estivesse no caminho dele. Né? Haja visto o que ele fez com o rei Saul, haja visto o que ele fez com o melhor amigo dele, Urias, né, e outros tantos lá. Né? O rei Davi é um personagem trágico, né? Um personagem extremamente desequilibrado, né? E que, a pretexto de ser escolhido de Deus, coisa que ele mesmo se escolheu, né? Porque o escolhido é o Saul, né?
ele, né, fez todo tipo de barbaridade, né, de triste história, mas ele ficou famoso porque ele era poderoso, né? As pessoas têm essa questão, eles acham, né, as pessoas confundem espiritualidade com poder. Então, se o cara é poderoso, se o cara ganha coroa, né, riqueza, poder, né, as pessoas tomam isso como sendo uma coisa muito boa, né? E aí veio Jesus, e Jesus exatamente frustra o plano do Judas, né? Porque o Judas não queria, né, um Messias espiritual, ele não estava ligando para isso, ele queria um poder mesmo material, né? Apesar dele gostar muito de Jesus, ele amava Jesus, né? Mas ele não conseguia entender, né, a missão do Cristo. Estava muito além da capacidade de cognição dele, da capacidade dele de entendimento da vida, né? É um espírito extremamente materialista, né? Extremamente ligado ao poder, né? E que se perdeu nisso aí. E aí Jesus vai embora, simplesmente deixa o Judas chupando o dedo, né? E aí o que acontece? Tem um início de revolta, né? E nesse início de revolta, os zelotes tentam, né, fazer alguma coisa, apesar de estarem desmotivados, porque Jesus foi embora e não se declarou rei nem nada, né? Ou seja, a multidão também começou a dispersar. E aí o que aconteceu? A guarda romana da cidade prende os zelotes, na sua maioria, prende o líder dos zelotes, que é o Barrabás. Por isso que o Barrabás estava preso, né? O pessoal fala assim, Barrabás é um ladrão. Não, Barrabás não era um ladrão, Barrabás era um líder revolucionário, né? Um cara brutal, cruel, assassino, mas ele não era um ladrão no sentido de roubar os outros, não. O Barrabás era um criminoso político, tá? Ele era um revolucionário que acreditava que ia libertar o povo de Israel através da força. E aí ele sintoniza muito com o Judas, né? Devem ter aí ligações espirituais do passado. Os dois, né? O Judas fazia parte do movimento dos zelotes, né? Ele era um entusiasta desse movimento, né? E o Judas, ele tinha o papel de fazer o meio de campo entre o grupo de Jesus e os zelotes, né? E Jesus nunca deu muita bola para esse grupo porque era um grupo violento, agressivo, assassino, né? E a proposta de Jesus não era essa. Até porque, né, em muitas situações, Jesus deixava o próprio Judas desconcertado, né? Porque o Judas, que odiava os romanos de morte, e outros judeus também sentiam isso, né, viam Jesus curando os romanos, ajudando os romanos, dizendo que os romanos tinham fé, né, algo que para o Judas era impensável. Os romanos eram o inimigo odiado que devia ser morto em qualquer lugar, né? E quando o Judas via Jesus interagindo com os romanos, né, ele não compreendia bem o que Jesus estava fazendo, né? Ele achava que Jesus estava ou dissimulando ou estava armando algum para os romanos, né? Porque na cabeça do Judas, né, não existia outra resolução que não fosse a força física, a força bruta, né? Ele queria a vingança contra os romanos, ele não queria, né, outra coisa, né? E o que acontece quando Jesus vira as costas e vai embora, né? Lá na entrada triunfal, né, tudo, né, o Judas sente que ele foi traído, ele se sente, né, ele sente que o maior sonho da vida dele acabou ali, morreu ali, né? Por isso que ele vai tentar entregar Jesus depois, né? Os amigos espirituais, eles falam isso e eles são muito, vamos dizer assim, enfáticos nisso. O Judas entrega Jesus porque ele achava que ele ia forçar Jesus a tomar atitude, tá? Em nenhum momento, quando Judas entrega Jesus, ele pensava que Jesus ia morrer. Ele achava que Jesus ia ficar apertado e ia usar o poder dele, destruir os romanos e fazer o que ele queria, né? Na verdade, o Judas queria forçar Jesus a agir do jeito que ele, Judas, queria, né, que Jesus agisse, né? Tipo assim, eu vou botar ele aqui na situação que é vida ou morte, né? E aí ele vai usar o poder dele, Deus vai descer para salvar ele, vai destruir os romanos, vai resolver o nosso problema. Já que ele não quer ir por bem, eu vou empurrar ele, né? Então, quando Judas vê a morte, Jesus, né, prestes a ser crucificado, né, aquilo ali é a segunda bomba na vida dele. Tipo assim, o herói dele ia morrer, né? Por isso que o Judas suicida. Ele suicida de desespero. Porque o sonho de poder material dele acaba nesse dia aqui, quando Jesus entra. E quando Jesus é crucificado, acaba o outro sonho do Judas, que é usar o poder espiritual de Jesus, né? Então o Judas entra em estado de desespero com aquilo e suicida, tá? Judas amava muito Jesus, só que ele não entendia a missão de Jesus e ele não queria entender também, né? Como toda pessoa muito materialista, né? Como toda pessoa muito presa à matéria, né? O Judas queria usar o espiritual para realizar a vontade dele aqui, né? Como muitos de nós às vezes queremos, né? Como muitas de nós às vezes querem pegar Jesus e usar Jesus para ganhar dinheiro, usar Jesus para resolver problema na matéria, usar Jesus para ser rico, né? Como se, né, a proposta da espiritualidade fosse, né, gastar a energia deles resolvendo problemas transitórios da nossa vida carnal aqui, tá? O objetivo dos espíritos de luz não é esse, não. O objetivo dos espíritos de luz é trabalhar o nosso crescimento espiritual.
como seres eternos que nós somos. Tá? Então, quando o Espírito de Luz olha para a nossa encarnação e os nossos problemas, para ele aquilo ali é um contratempo de 5 minutos. Aquilo ali não é relevante para o Espírito de Luz, não. O maior problema da minha vida, para os Espíritos iluminados, não é relevante. Né? Eles podem vir aqui, me consolar, me ajudar, me envolver com muito amor, com muito carinho, me dar força. Isso eles fazem muito, né? Me dar umas sugestões de como vencer as dificuldades. Mas o problema é que para mim é o fim do mundo, para os Espíritos de Luz, não é não. Né? Até porque eles sabem que eu sou um espírito eterno. Fala assim, não, isso aí resolve agora, daqui 10 encarnações, eu nem lembra disso. Né? Porque eles têm uma percepção de um outro nível de contexto, que é o que aconteceu com Jesus e o Judas. O Judas, ele olhava, ele viu o povo de Israel sendo dominado pelos romanos, sendo, né, massacrado, agredido, violado. Jesus olhava e viu o povo de Israel tão doente quanto os romanos. Né? E via, né, o amor de Jesus se estendia tanto para os romanos quanto para os judeus. E isso, com uma pessoa muito nacionalista, muito com senso de grupo, né, de tribo, ser praticamente impossível. Né? Haja vista que quando a gente começa a observar isso na gente hoje, né, muitas pessoas têm um comportamento de espiritualidade que é um comportamento tribal, né? Que é assim, Deus é para mim, para me proteger os meus, contra todo o resto. Né? Então, para muitas pessoas é difícil introjetar uma ideia de um Deus amoroso que ama também quem é diferente dela, ou que não está na mesma religião que ela, né? Ou que ela considera como inimigo. Né? Então, assim, para o Judas era muito difícil entender por que Jesus gostava dos romanos. Se, ele era, né, se o Deus era de Israel, não era dos romanos, não. Né? Na cabeça dele, né, gente? Então, todo esse trabalho que Jesus vai fazendo, né, é um trabalho de transformação. É um processo lento para o Judas entender isso. E ele não conseguiu entender. Né? O preconceito de raça dele foi tão grande que ele não conseguia ver nada mais do que o povo dele. Né? E isso é um sinal muito interessante para a gente, quando a gente lê aqui, né? Porque o que acontece? A multidão idolatra Jesus enquanto ele se coloca como sendo o Messias que eles esperavam. No dia que Jesus se mostrou que ele não era o Messias que os judeus queriam, o Messias da violência, da morte, da dor, né? Da destruição e da vingança, o povo o abandona. O povo grita Barrabás. Por quê? Porque o Barrabás oferecia o que eles queriam. Né? Tem uma questão muito profunda nessa situação Jesus-Barrabás. Né? Os dois se chamam Yoshua, o mesmo nome. Né? Mas enquanto Jesus é filho do Pai, né? O Pai Celestial, Barrabás é o filho sem pai. Né? Tem um jogo de palavra na língua de Jesus, é claro, né? Como eu falei, Barrabás significa filho sem pai, né? Ou seja, um bastardo. Né? E Jesus é o filho de José, filho de Maria, filho de Deus. Né? Então, olha só, né? E entre Jesus, que pregava o amor aos inimigos, aos romanos odiados, e o Barrabás, que pregava a morte dos romanos, a multidão escolhe o Barrabás. Porque o Barrabás dá o que eles queriam. E o que o povo queria? Vingança. Né? As pessoas não estavam preparadas para os ensinamentos de um Messias de amor. Eles queriam um Messias de guerra. Por isso, né, que até hoje muita gente ainda espera o Messias. Por isso que muita gente espera que Jesus volte para poder levar ela, né, e os seus e para destruir todo o resto. Né? Muita gente que acha Jesus fantástico, maravilhoso, acredita que Jesus vai descer do céu um dia com o intuito de destruir, salvar aí 1% da humanidade ou menos e destruir o restante. Por quê? Porque não é da religião dele. Né? Que é um raciocínio muito próximo do hebreu da época de Jesus. Né? Eles queriam que Jesus fosse o Messias deles. Jesus é o Messias deles. Quando Jesus fala que ele é o Messias universal, no sentido que ele veio para os romanos, para os gregos, para todo mundo, né, o pessoal começou a torcer o nariz. E isso vai ser muito forte depois da morte de Jesus. Quando Paulo de Tarso começa a pregar, e ele começa a trazer tudo que é gentil, como eles chamavam os estrangeiros, que não eram judeus, nem de nascença, tá? Nem de religião, né? Porque tem um judeu que é o judeu que segue o judaísmo, que é a religião, e tem um judeu de raça, né? Então, quando Paulo começa a trair todo mundo que não é judeu, os judeus começam a torcer o nariz. Por quê? Porque esse povo esquisito, esse pessoal que não é escolhido, né? Que esse negócio é esse. E o Paulo passa toda a vida dele brigando com os próprios cristãos para poder aceitar os estrangeiros. Né? Porque os judeus eles tinham muito introjetado essa ideia, né, de que o Messias era só para eles. Né? Então, assim, dividir com o outro é difícil. Né? E isso reflete até hoje.
né, a maioria das religiões ditas cristãs, né, sofre terrivelmente, né, com essa necessidade de serem os únicos, de serem os escolhidos, né, de serem eles contra o mundo, né, quando a proposta do Cristo não era essa. Jesus em nenhum momento ele falou para a gente sair do mundo, no sentido, né, da gente não entrar na onda da energia da matéria, mas Jesus recebia todo mundo. Jesus cura a cananeia, Jesus cura o servo do centurião romano, né? Jesus disse que não havia fé maior do que o do romano em Israel, isso para eles é um insulto, uma afronta, né? Jesus falar uma coisa dessa é um absurdo, né? Dentro da visão deles, né? Jesus confraternizava com estrangeiro, com mulher, né? E isso para eles era desconcertante, eles viam aquilo como, né, Jesus está doido, ele está fazendo um trem errado aqui, esse Messias está maluco, esse cara pode ser um Messias, não. E no momento né, que Jesus se apresenta diante da multidão, e a multidão vai escolher entre o Cristo do amor, do perdão, da universalidade, e o Barrabás, do grupo fechado, da vingança, do ódio, a multidão grita Barrabás. A multidão escolhe Barrabás, ou seja, a multidão escolhe o caminho da violência, né? O caminho do líder revolucionário que estava lá a favor deles e contra os romanos, né? Porque Jesus é incômodo, né? Porque Jesus defende o romano, não pode, né? Então Jesus seria aquela pessoa que ia defender quem está errado. Interessante, né? E isso gera toda uma questão ali para ser trabalhada, né? Por que o Judas sintoniza com os zelotes? Porque ele era nacionalista, né? O movimento nacionalista era incompatível com o movimento universalista do Cristo, né? Isso é uma coisa que até hoje é difícil das pessoas entenderem, né? Porque, como a gente está falando aqui, uma das coisas que a espiritualidade mais fala pra gente trabalhar, pra gente falar, né? Deus não é exclusivo, Deus não pertence a grupo, Deus não pertence à doutrina espírita, não é só os espíritos que são salvos não, gente, tá? Né? A salvação no sentido mais profundo dessa palavra, né? Ela não depende de religião ou de crença, ela depende de atitude e ação prática. Os seres mais iluminados não são seres que vivem dentro da minha cartilha religiosa, são aqueles que vivenciam os ensinamentos do Cristo e que são reconhecidos pelas lágrimas que enxugam, pelo amor que espalham e pelo trabalho do bem e da caridade que deixam no seu caminho. Existem seres que nem acreditam em Deus, que são mais cristãos do que eu, porque vivem aquilo que Jesus falou sem nem acreditar nele. E este que é a grande essência da espiritualidade. A gente não precisa acreditar em Jesus, a gente precisa acreditar nas ideias do Cristo. Mesmo que a gente discorde até que Jesus existiu, né? Como eu falei, tem ateu que é mais espiritualizado que eu, porque vive, né? E é muito mais fácil, é claro, eu dizer que a salvação é para quem tem um rótulo religioso. Olha, eu sou espírita, eu estou salvo, né? O plano espiritual será, né? É fácil pensar isso, né? Ou eu sou católico, ou eu sou evangélico, ou eu sou budista, ou eu sou muçulmano, ou eu sou shintoísta, ou eu sou hindu, né? Ou eu sou, deixa eu ver, tem tantas religiões no mundo aí, né? Eu sou Sikh, né? Ou eu sou das religiões de matriz africana, ou adoro Poseidon, ou adoro Odin, né? Ou eu rezo lá pro Iemanjá, né? Como se isso fosse um fator de salvação espiritual, né? Jesus, ele é o caminho, mas o caminho é a vivência do que ele ensinou, e não ficar repetindo o nome dele a exaustão, né? A gente estava vendo, a gente está nesse momento aí, os amigos espirituais têm falado muito isso pra gente. A gente estava andando aí pela internet, aí no Instagram, né? E aí tava lá um post lá, falando assim, como é que afasta espírito obsessor. Aí eu falei, nossa, interessante, até uma foto do espírito obsessor, né? Espírito obsessor, mas agora eu vou embora, né? No desenho. E aí lá no post a pessoa explicando que a melhor forma para afastar o espírito obsessor é acender incenso, né? Olha só a ideia por trás disso, ou seja, você vai fazer um ritual e esse ritual afasta o espírito, né? E aí uma pessoa comentou lá, que eu achei muito, né, bem, e falou assim, não, minha filha, acender incenso não afasta espírito, não. O que afasta espírito é você mudar de conduta, fazer reforma íntima, se esforçar para ser uma pessoa melhor. Aí o obsessor vai embora porque ele não sintoniza mais com você, né? Então não adianta eu encher minha casa de incenso e continuar odiando, detestando, falando mal dos outros. Vai ser, né? Eu vou ser um obsidiado com a casa perfumada, né? Que até o cheirinho é até bom, né? Porque a solução para os nossos problemas espirituais não está do lado de fora. Não está num ritual, ou numa forma que eu me visto, ou numa oração especial que eu faça, né? Que é o que as pessoas buscam muito.
né? A solução para os nossos problemas espirituais passa pela nossa renovação enquanto ser humano. A minha capacidade de amar, de perdoar, de compreender, de trabalhar no bem, de renunciar, né? É isso que vai me gabaritar a entrar na onda dos espíritos de luz e sair dos espíritos desequilibrados. Porque eu vou olhar para os espíritos desequilibrados e vou falar assim que ele é meu inimigo, né? Nós vamos olhar ele como necessitados. Que é o caminho do Cristo, é o caminho difícil. Né? Jesus poderia ter escolhido mandar os judeus, não, odeia os romanos mesmo, eles são tudo assassinos, eles estão invadindo Israel, vou jogar aqui um meteoro na cabeça de César lá. Jesus não fez isso. Né? Jesus não destruiu Pilatos, nem os centuriões, nem o cara que crucificou ele. Jesus não se vingou pelas judias que foram estupradas, pelos meninos que foram mortos, pelos zelotes que foram... Né? Jesus não veio para trabalhar vingança. Né? E aí as pessoas esperam de Jesus o quê? Vingança. Desforra. Uma justiça torta, onde o mal é castigado. Né? E Jesus veio e fala assim, ó, misericórdia quero, não sacrifício. E o caminho de Jesus, que é o caminho do bem, é o caminho mais difícil. Realmente é o mais difícil, é o caminho que liberta. Mas é difícil. Porque Jesus veio para amar o romano e o judeu. E isso, para a vítima, que era o judeu naquele momento, era impensável. Né? Então, mas o único caminho é o caminho do amor. A única coisa que vai solucionar o problema do nosso planeta é o caminho do amor. Só existe um caminho, o caminho do amor. Não adianta. O amor que cobre a multidão de pecado, o amor que compreende, o amor que convive, o amor que aceita o diferente, o amor que se eleva, o amor que trabalha, o amor que não critica, o amor que segue, o amor que serve. O amor do qual nós precisamos, porque acima de tudo somos carentes de afeto. Né? E eu não esqueço uma frase do Lucas, que ele fala pra gente um dia. Ele falou assim que a maior necessidade do ser humano, sabe qual que é? Ser aceito. Né? Isso é tão profundo, né? Nós queremos ser aceitos. A maior necessidade do ser humano é ser aceito. E ser aceito do jeito que ele é. Com os defeitos que ele carrega, com as trevas que ele ainda tem, né? Mas com seus potenciais que são infinitos. Ser aceito é o nosso maior desejo. Quer dizer que eu tenho que concordar? Não. Né? Mas eu tenho que ter a postura de aceitar. E aí volta a questão lá da doutrina espírita, né? Que aí eu volto no Liel. Né? Quando eu né? O Liel falou para mim uma vez o seguinte: ó, o propósito do Evangelho é consolar e instruir. Então quando alguém chegar até você, na casa espírita, qualquer lugar, primeira ação, consola. Depois instrui. Primeiro abraça, acolhe, consola. Pode ser quem for. Depois, o segundo momento é o momento da instrução, do explicar, do ajudar. Né? Então chegou uma pessoa precisando de ajuda. Né? Primeiro você vai abraçar ela. Primeiro você vai falar, vem cá, meu filho. Né? Depois você explica, fala assim, ó, eu posso te ajudar com isso, mas isso aqui eu não dou conta não. Aí vem a explicação, vem depois. O consolo, o abraço, o olhar, o eu tô aqui, vem primeiro. E aí quando nós aprendemos a fazer isso, nós vamos estar acompanhando Jesus montado no jumentinho. Né? Enquanto o romano vem montado no garanhão de guerra, né? O Júlio César lá, todo magnífico, né? O Júlio César já estava morto aqui há muito tempo, né? Nessa época disso. Né? O imperador nessa época é o Tibério, que era um maluco. Tá? O imperador na época de Jesus era um dos mais malucos que teve na época, é o Tibério. Então o mais maluco que ele é o Calígula, o Nero, é tudo parente, né? Cada um mais doido que o outro. Né? O Tibério era um cara doidão. Né? Ele via inimigo em todo que é lugar, né? O Tibério ele via complô, ele achava que todo mundo queria envenenar e matar ele era doidão, né? Tanto é que o Pôncio Pilatos estava em Israel por causa do Tibério, né? O Tibério mandou ele para lá porque o Pôncio Pilatos era suspeito de ter tramado contra ele. Ele falou assim, eu te mato, eu te mando para longe. Né? E, né? Por isso que o negócio era complicado, né? Mas Jesus não odiava o Tibério, não. Tanto é que quando ele pega a moeda lá, a moeda é do Tibério. Ele fala assim, onde que é essa moeda? César, né? César, né? Um dos vários, né? Porque o César, né? Que é o primeiro, que é o Júlio César, né? Depois o nome dele vira o título, né? É o sobrenome dele, né? E aí a moeda era do Tibério, malucão. E eles falam assim, ó, dá pro Tibério dele, né? Dá a César, que é de César, né? César Tibério, né? E assim, o amor é o caminho que nós necessitamos para a gente crescer.
Não tem jeito não. Gente, o mundo não vai melhorar sem amor. Não é vingança que vai resolver o problema do mundo. Não é vingança, não é conter o que é diferente da gente. Tá, gente? Isso não vai acabar. Gente, a vida, né? Os espíritos falam uma coisa para Kardec, né, sobre o evangelho, que é interessante da gente meditar. Eles falam para Kardec o seguinte: olha, a mudança vem como uma onda. Ou você se prepara para passar por ela e ir com ela, ou ela te arrasta. E o mundo está mudando. Né? E nós temos dificuldade com a mudança. Né? Temos muita dificuldade. Nós queremos que tudo seja sempre igual. Né? Quando eu olho alguma coisa aqui que eu faço, nossa, está tudo diferente, por que fosse não? Por que fosse igual era antes? Por que não é igual? A gente entra em angústia. Porque a igualdade do passado, né, é estável, traz estabilidade, né? A mudança assusta, a gente não sabe. O que eu vou fazer? Como é que eu vou viver nesse mundo diferente? Aí, né, mas claro, a moto tem que passar, né? Todo dia passa a moto. Né? Vamos lembrar, gente, o amor é o único caminho. Né? O amor é o único caminho. O amor é o único caminho. Não podemos esquecer disso. Né? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Né? A multidão percebe o Cristo, se empolga com o Cristo, mas depois fica com Barrabás. Né? Por quê? Porque o ensinamento de Jesus é empolgante. O ensinamento de Jesus movimenta o nosso coração. Mas no momento que a gente vê que a gente tem que renunciar, que a gente tem que abrir mão, e renunciar, abrir mão nem é um problema. É a moto que é o problema, né? O problema é conviver. Eu faço você conviver com quem você não gosta. Conviver com o Romano. Não, Romano não, Jesus. Você é amigo do Romano. Não, mas Jesus, o Romano é do mal, Jesus. O Romano é mal, ele nem acredita em Deus, ele acredita lá em Júpiter. Não, o Romano é seu irmão. Não, mas Jesus, o Romano acredita lá no Deus da guerra, lá no Marte. Lá. Não, o Romano mata. Você também não mata? Você não vai lá enfiar a faca nele de noite? Ah, Jesus, mas eu sou de Deus, eu posso. Não, meu filho, não pode não. Né? Quem toma pela espada morre pela espada. Aí Jesus começa a ficar chato. Jesus, que eu amo romano, né? Logo o romano pode ser fosse o sírio aqui do lado, né? Fosse o cananeu, né? Que são meio sujinhos, mas eu gosto deles, né? Fosse o samaritano, até o samaritano eu vou. O romano, Jesus, o romano, cara que toma nosso dinheiro, né? Você bota esse César aí que nem sei quem é para ser nosso imperador. Tem que amar o romano, Jesus. O romano também, né? Filho de Deus também. Quer? O romano, filho de Deus também? Não, sou o povo de Israel. O povo de Israel não é escolhido. Jesus fala assim, mais ou menos. É escolhido para dar exemplo. Ah, não, mas eu quero ser escolhido para ser especial. Não, o povo de Israel é escolhido para dar exemplo. De um povo que acredita no Deus único. Né? E não de um povo que é único diante de Deus. Ou seja, o povo de Israel foi escolhido para dar exemplo. Ele não foi escolhido para ser especial, para ser melhor do que ninguém. Né? O povo de Israel era para ser o quê? O pessoal olha e fala, nossa, o pessoal acredita né, em Deus. Então, às vezes, a gente tem uma religião, não é porque todo mundo tem que ser da nossa religião, não. Nós somos referência daquilo que a gente acredita. Então, quando eu estou em algum lugar e alguém sabe que eu sou espírita, né, eu sou a referência da doutrina espírita naquele ambiente. E entender isso é importante. Né? Gente, nós estamos falando aqui, né, da chegada triunfal de Jesus de Jerusalém. Está no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Né? Então, Jesus chega lá na cidade, né, todo pimpão, né, e vai no burrinho, aquela coisa toda, né, como a gente falou. Né, e depois ele se retira no momento mais tchan da coisa, na hora que Jesus ia ser declarado rei de Israel, como se ele tivesse interessado nisso, né? Como se Jesus não fosse. Né? A mesma coisa você falar assim, fulano, você é dono desse quarteirão inteiro, eu vou te dar ali a cozinha da casa. Né? O quarteirão todo já é meu. Né? Porque Jesus é o governador da terra, ele não precisa ser rei de Israel, não. O negócio é tudo dele, aqui, o planeta inteiro. Até onde eles vão. Né? Então o plano espiritual até é dele também, porque a nossa região aqui é tudo crespo. Mas é isso. Né, gente? Tem alguma questão, alguma dúvida, né, que vocês queiram colocar? Tá todo mundo caladinho, gente? Nossa, né? Pode interagir aí, porque senão, né, eu fico falando bobagem aqui, depois vocês, né? Alguém tem uma questão, alguma dúvida, né, alguma coisa que acha interessante falar sobre essa parte aqui do texto aqui da entrada de Jesus, né?
Semana que vem nós vamos expulsar os vendilhões do templo com Jesus e vamos, né, ver esse negócio da figueira seca aí, né, entender esses simbolismos aí, né? Que aqui, isso aqui, essa parte daqui é uma das partes que o pessoal mais interpreta no Evangelho, que acha que Jesus saiu batendo nos outros, né? Jesus saiu enfiando a mão na cara dos outros lá, como se isso fosse possível, né, gente? Jesus sai brigando com alguém, né? Tem um simbolismo diferenciado, mas isso aí vai ficar para semana que vem. Alguém quer perguntar alguma coisa, né? Quer puxar algum outro tema dentro dessa questão do Evangelho que a gente está estudando, né? Por favor, fiquem à vontade aí, né? E nos ajudem, né? Por favor. Não, então vamos lá. Então, né, só lembrando, né, aqui nós temos alguns símbolos, né, que é a entrada de Jesus na simplicidade, né? Os mantos que representam o valor, né? Como os fariseus viram a entrada de Jesus? Eles estavam lá também ou estavam todos no templo? Os fariseus normalmente não ficavam no templo, eles ficavam nas escolas, né, tá? Os fariseus, eles eram uma ordem religiosa, né, mas eles não eram sacerdotes, tá? E, apesar de existirem alguns sacerdotes que também eram fariseus, a maioria dos fariseus eram aquilo que se chama de doutores da lei, estudiosos, tá? Então alguns viram, né? Outros não, tá? Porque, né, foi uma coisa que fez alarde depois. E Jesus tinha vários discípulos que eram fariseus, né? Os fariseus eram um grupo, né? Por exemplo, existiam vários fariseus que converteram ao cristianismo, né? Depois, né? O Gamaliel, né? O Paulo, que era fariseu também, né? Nicodemos, José de Arimateia, né? Todos eles eram fariseus. Então Jesus tinha ali um grupo de fariseus com ele, tá? O que era mais difícil era o saduceu. Porque o saduceu não acreditava em mundo espiritual, em vida depois da morte, então era meio difícil Jesus ensinar alguma coisa para quem não acredita em nada, né? Mas ainda assim tinha, né, alguns que eram bem favoráveis a Jesus. Então, assim, era muito difícil saber, porque, como a gente está falando, tinha várias escolas, né? Então tinha lá a escola do Shammai, tinha a escola do Gamaliel, né? Então os fariseus ficavam meio espalhados lá, eles não eram, né, um grupo homogêneo que ficava todo mundo no mesmo lugar. Mas com certeza eles devem ter, alguns devem ter visto e até participado, tá? Né? Porque Jesus vai até a entrada do templo, né? Quando Jesus chega na entrada do templo, aí está tendo um turbilhão na cidade inteira. Aí o que acontece? O Pilatos manda a guarda descer para o templo, porque, né, porque é aquilo lá que está acontecendo ali, né? E os sacerdotes saem do templo para não deixar Jesus entrar, né? Porque o que acontece? O que o pessoal queria fazer? Que Jesus chegasse no templo, né? Fosse aclamado o rei, que ele entrasse no templo para ele ser coroado lá, rei de Israel, lá dentro dos rituais do judaísmo. Os sacerdotes não iam querer fazer isso, né? Porque os sacerdotes, eles eram coniventes com o governo, né? Até porque eles eram eles eram coniventes para manter a estabilidade da coisa. Eles tinham um certo poder, né? Mas eles eram coniventes com os romanos, apesar de ajudarem os zelotes escondidos. Mas eles eram meio puxa-saco ali, eles faziam aquela política ali de equilibrar as coisas, né? Porque eles achavam que se, né, deixasse solto ia desgringolar e os romanos iam destruir tudo, aquela coisa toda. Então eles tentavam manter a estabilidade ali da situação, né? Então eles chegam lá, mas Jesus sai, né? Então Jesus, o negócio começa a efervescer, né? Então você imagina os soldados descendo, né? Os sacerdotes lá na porta do templo, lá para não deixar Jesus entrar, lá com a guarda do templo, que é os levitas, né? A multidão com Jesus, os zelotes no meio da multidão armados até os dentes, né? E na hora que o negócio vai explodir, Jesus some. Tchau pra você, ó. Boa sorte aí, Judas. E ó, né? Jesus sai, e Jesus esvazia o negócio todo, né? Até porque... Boa noite. Né? Até porque se acontecesse mesmo que o Judas queria ter um derramamento de sangue violento lá no meio daquela coisa, né? A população ia entrar em briga com os guardas romanos, ia ter um massacre lá, né? Por mais que eles pudessem vencer, porque essa é a maioria, né? Ia ser uma vitória sangrenta e não ia durar uma semana, né? Porque aí as legiões romanas que estavam na região iam chegar em Jerusalém, iam botar para quebrar lá, né? Ninguém conseguia enfrentar os romanos naquela época, não, né? Tanto é que quando, no ano 70, os judeus revoltam, né? Finalmente, infelizmente, né? Em menos de um ano, os romanos destroem Israel inteiro, né? Porque os romanos estavam lá no Danúbio, lá, né? E aí o que acontece? O imperador romano manda as legiões romanas, o Nero, né? Que é o imperador, né? E vai lá um general lá que depois até vira imperador também, que é o Vespasiano, né? Ele vai, né? Ele e o filho dele, o Tito, né?
E eles vão para Israel e eles destroem tudo, né? Porque é impossível enfrentar, né? É a mesma coisa você juntar lá 50 homens com um pedaço de pau na mão para enfrentar 10 mil soldados. Né? O balanço de poder entre os romanos era outro nível, né? Então, assim, infelizmente não tinha chance para eles não. Jesus mesmo, né, além dele não estar naquela onda, ele sabia, ele apazigua o negócio, o trem ali, apesar de ter uma certa confusão, mas era mais do zelote insatisfeito ali, né, no desespero, do que qualquer coisa, né? Que é aí que prende E é interessante, outra coisa que é interessante é que a prisão do Barrabás desarticula o movimento zelote, né? Ou seja, adia a revolta muito tempo. Por quê? Porque o Judas morre, né, o Judas suicida, e o Barrabás, apesar de ser solto, né, segundo consta aí na história espiritual, o Barrabás, depois os romanos dão um jeito nele. Né? Eles soltam ele assim, tipo assim, eu solto você pra você ele na esquina ali, né? E aí desarticula o movimento zelote. O movimento vai se articular quase 40 anos depois. Né? Ou seja, foi uma oportunidade ali que adiou 40 anos a guerra. Jesus ainda fez ali, né, uma situação que facilitou ali para não ter a guerra ali, enquanto os discípulos estavam encarnados ali ainda. Interessante, né? E uma das coisas interessantes também, quando a gente pensa nisso, é que a destruição de Jerusalém, ela vai começar, a revolta no ano 70, vai começar com a morte de um dos discípulos de Jesus, que é o Tiago. Tá? Então, assim, tudo começa com a morte do Tiago. O negócio desgringola, né, dá início com a morte do Tiago. O pessoal revolta com a morte do Tiago. Tá? E aí é toda uma história. É o Tiago que era primo de Jesus, né? Que pode estar assumindo com a cara deles, dá muito certo. Depois fica amigo, né? Mas é a morte do Tiago, né? Mais ou menos no ano 66, 67, é que vai dar início a toda a revolta de Israel. Tá? Então, né, vai ser o estupim ali que vai... Né, 10 anos depois não tem mais Israel. Né? Isso é outra história. Pessoal, nós estamos chegando no final do estudo aqui. Né? Semana que vem a gente vai dar continuidade. Lembrando, gente, que amanhã, né, nós temos o estudo, nós temos o tratamento espiritual aqui pelo Instagram, né, em live, né? A gente faz toda sexta-feira às 8 da noite, né, via online aqui no Instagram. Quem quiser participar está convidado, é só colocar o nome lá no post, a gente sempre coloca, né, e participar na hora, tá? A gente pode fazer pelas outras pessoas também, né, mas pelo menos uma das pessoas tem que participar, né, para dar vibração, né? E lembrar que domingo de manhã nós temos que estudo de mediunidade lá no Francis de Assis, que está sendo transmitido aqui, tá? Domingo às 11 da manhã, né, nós estamos estudando mediunidade lá no Francis de Assis, tá? Nós vamos estudar sobre sintonia, tá? E a gente vai transmitir pelo Instagram também, domingo 11 da manhã, tá? O estudo que a gente fazia na quarta-feira. A partir da quarta-feira que vem nós vamos estudar o livro Os Mensageiros, do André Luiz. Vai até virar filme agora, né? Você não está gravando o filme, tá? A partir da próxima quarta-feira, às 8 da noite. Então quarta-feira vai ser estudo do livro, quinta-feira estudo de evangelho, sexta-feira tratamento, tá bom? E no sábado nós estamos lá na assistência lá, né? No dia do nosso trabalho social, quem quiser ir lá conhecer, muito bem-vindo. Começa às 8h30 da manhã, tá? E vai ter a distribuição de cesta também às 10 da manhã, se Deus quiser e permitir. Tá bom, meus amigos? Fiquem todos com Deus, Deus nos abençoe e até amanhã às 8 da noite, né? Com o nosso tratamento espiritual, se Deus quiser e permitir. Né? Agradecemos aí a todos, pedimos a Jesus que com o seu amor e sua luz abençoe e ilumine os nossos lares, a nossa família, nos ajude a compreender, respeitar, amar aqueles que estão à nossa volta, nos dê paz, harmonia e amor. Que assim seja. Boa noite, fiquem todos com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.